Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E hoje nós vamos fazer essa linda caneca. A princípio vamos precisar de uma caneca lisa, pode ser na cor que você quiser, e de um pedaço de acetato. Vamos precisar também de massa de biscuit, nas cores que você quiser. Para deixar a massa colorida, você usa tinta de tecido, tinta PVA ou a própria massa de biscuit colorida e dissolve ela em mais massa de biscuit branca. Desse jeito você consegue atingir vários tons da cor que você quer. Eu escolhi 4 cores para fazer as flores. É importante que o coração seja feito no acetato, porque ele não gruda e os papéis ele absorve a umidade da massa e gruda, podendo ocorrer assim que deforme a sua massa. Porém, você pode fazer no papel e depois alisar sua massa até cobrir todo o defeito. Nunca esquecer de colocar a massa no saquinho. Eu vou utilizar esse pedaço de acrílico e essa tampinha de uma lembrancinha. Você pode utilizar essa caixinha toda de acrílico, é uma das melhores opções para você trabalhar com a massa de biscuit. Então eu vou fazer várias bolinhas e depois pressionar. Desse jeito eu vou esmagar as bolinhas e elas todas vão ficar na mesma espessura. Depois eu vou retirando a bolinha do acetato e colocando uma sobre a outra, ligando sempre a pontinha. Desse jeito você vai ter uma carreira de círculos. Depois que você fez esse processo, você faz um risco ao meio. Desse jeito você vai ter 2 rosas. Depois você retira com delicadeza para não romper, mas se romper não tem problema. Você pode pegar o pedacinho que quebrou e continuar rolando. Você vai enrolando e, se necessário, você vai abrindo as pétalas. Agora você irá fazer várias rosas nas cores que você escolheu e de diversos tamanhos. Por que é importante ter tamanhos variados? Porque um tamanho completa o outro. Desse jeito as rosas elas vão se encaixando sem deixar espaço no nosso coração. Tem que deixar as rosas secarem antes de colar. Agora eu vou te ensinar a fazer o efeito mármore. Você escolhe 2 cores que você quer que fique o efeito. Eu escolhi branca e rosa. E você faz 2 rolinhos. Depois você vai esticando aos poucos, como eu mostrei no vídeo. Faz uma bolinha e abre. Não mistura muito, porque senão vai ficar um rosa claro em vez desse efeito marmorizado. Você abre até a espessura que você achar que está o suficiente. Eu quero a minha bem fininha, porque como vai as rosas em cima, para não ficar muito exagerado. Sempre que você for abrir o biscuit, você abre um pouco e levanta para ver se a massa não está grudando na superfície. Depois você coloca a forma do coração de acetato e faz o recorte. Se você tiver habilidade com desenho, você não precisa fazer esse processo. Você pode fazer ele assim, ou então aqueles corações que é um ladinho maior que o outro. Depois você retira o acetato e dá uma ajustadinha no seu coração. O biscuit, ele gruda muito fácil em determinadas superfícies. Tem superfícies que você nem vai precisar de cola. Porém, eu prefiro utilizar cola tudo, para deixar mais seguro. Depois que você colou o coração, você dá uma alisadinha. Agora nós iremos fazer uma corrente para colocar ao redor de todo o coração. Eu escolhi 2 cores, branco e roxo, e essa dica é muito legal. Você abre em tirinhas as cores que você vai utilizar. E se você observar, ela fica com a espessura diferente, de acordo como você pressiona. É normal que a gente pressione mais em uns locais do que em outros. Então, é aí que entra a régua.
Você coloca a régua sobre a tirinha e vai pressionando levemente até você ver que ela ficou da mesma espessura. Eu escolhi 2 cores, mas você pode utilizar as cores que você quiser e na quantidade que você quiser. Depois você vai dobrando desse jeito, sem pressionar muito, porque eu quero que fique com esse detalhe. E se você tá gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e comenta também o que você gostaria de ver. Se você não souber o tamanho exato para fazer essa corrente, você pega um pedaço de linha e mede o tamanho do coração. Desse jeito você vai saber que não vai faltar a tirinha na hora que você estiver colando. E para colar eu vou utilizar cola tudo. Cortei o bico, porque o início ele fica um pouco estranho, por ser o início da junção das cores. Então eu cortei para deixar o acabamento mais bonito e vou colocando a nossa corrente ao redor de todo o coração. E me conta aí, se isso não é uma linda opção para Dia das Mães, aniversário, você coloca todo o amor e carinho ao fazer essa peça. Um fato importante sobre o biscuit, muito importante na realidade, é que depois de seco ele não pode levar água, a não ser que você passe um verniz com brilho ou incolor, aí então ele pode entrar em contato com a água. Porque mesmo depois de seco, quando ele entra em contato com a água, ele fica muito molenga. Então, adiantando a informação, você vai precisar de um verniz, no meu caso goma laca, para fazer a sua peça durar muito mais. Lembrando que você não pode utilizar o lado crespo da bucha, sempre o fofinho. Eu fiz algumas rosas nas cores rosa claro, escuro, roxo e branco. E tingi um pouco de massa verde para fazer a folhagem. E para fazer a folhagem é bem simples. Você tira um pedacinho da massa, rola ela um pouquinho e depois coloca na caneca. Com auxílio de uma agulha, de um palito ou de qualquer outro objeto que pressione, você dá uma pressionada na sua folha e vai fazer o meinho dela. Você tem 2 opções para invernizar essa caneca. Uma delas é invernizar esse coração desse jeito antes de colocar as flores, porque desse jeito tem uma garantia maior que a água não vai penetrar por dentro das rosas. E a outra é caprichar bem no verniz depois que você tiver colado todas as rosas. Outra dica é que o biscuit ele cola com água. Enquanto a sua massinha ela estiver mole, você pode adicionar água e colar peça sobre peça. Nesse caso, as rosas sobre o coração. Eu vou distribuir a folhagem por todo o espaço que tiver rosas. Então, no meio, nas laterais, onde tiver rosa, eu vou colocar folhas para cobrir os espaços e para deixar a nossa xícara ainda mais charmosa. Se você observar, é muito importante ter rosas de tamanhos menores e maiores, porque elas vão encaixando uma na outra. O espaço que sobra você pode ir testando as rosas até ver que ela encaixa perfeitamente. Você pode também cobrir o coração por completo e fazer a frase só atrás da sua caneca. Outra dica é para você que quer fazer a caneca semelhante à minha. Eu te aconselho a escrever a frase dentro do coração antes de colar as rosas. Principalmente se você não tiver delicadeza ao manusear essas rosas, porque você pode pressionar e deformar. Lembrando que o biscuit ele demora um pouco para secar. Então, essa dica é muito importante para você. Você pode escrever, esperar secar, porque a tinta seca muito mais rápido do que o biscuit, e depois colocar as rosas. Desse jeito, você vai saber o espaço exato onde encaixar as rosas.
porque eu tive que refazer essa frase algumas vezes para ela caber exatamente nesse espaço. Então, se você fizer desse jeito, você vai economizar tempo. Hoje você vai saber exatamente onde é para preencher com rosas. Com a tirinha que sobrou, eu vou fazer o acabamento da alcinha da nossa caneca. Para fazer o acabamento novamente, lembrando de cortar o início e utilizar a cola tudo. E esse é mais um dos passos que eu te aconselho a fazer por último, depois que você tiver escrito tudo e colocado já as rosas. Então você vai colando, não economize na cola, e no finalzinho da nossa cordinha eu vou enrolar como se fosse um pirulito. Agora chegou o momento em que iremos escrever em cima do biscuit. Eu estou utilizando tinta de tecido e um palito. Para escrever em cima do biscuit, eu prefiro um palito, pelo menos nessa peça, porque foi o que mais supriu minha necessidade. Eu tentei com pincel e eu tentei com piloto, e nenhuma das opções ficou do jeito que eu queria. E o que você pode fazer caso você escreva e veja que está errado? Ou que você não gostou do que escreveu nem de como escreveu? Você pode utilizar água em um cotonete e ir amolecendo a tinta até retirar por completo. Ela sai por completo. Mesmo depois de seca, você ainda consegue retirar a tinta se ela estiver em cima do biscuit. Eu escrevi na frente, te amo, mainha, que é o jeito que eu chamo a minha mãe. Você pode escrever a frase que você quiser, lembrando que eu te aconselho a não escrever uma frase muito grande em cima do biscuit, porque dá um pouquinho de trabalho. Já na caneca em si, você pode escrever a frase do tamanho que você quiser e escolher diversos tipos de formas de letras. Se você tiver dificuldade de escrever com tinta, existem pilotos que são apropriados para escrever na porcelana. Agora nós iremos invernizar nossa peça. Ela tem que estar totalmente seca. Vamos usar a goma laca e a aplicação é bem simples. Você coloca um pouco em um recipiente e utiliza o pincel. Depois que você terminar de utilizar o pincel, você coloca ele no álcool, porque ele endurece muito rapidamente. Você pode perder o pincel. Esse produto vai fazer com que sua peça dure muito mais. Então, preste bem atenção na hora da aplicação para não ficar nenhuma parte sem a goma laca. Eu escrevi que amo mainha, que é o jeito que eu chamo a minha mãe, e atrás se escreve mãe, mas se pronuncia amor. E esse é o resultado. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha. Fica com Deus e até o próximo vídeo.